Bom, perfeito. Quando a gente fala de reprogramação mental, a gente está falando exatamente de uma coisa muito importante, tá? Muito importante para a nossa vida. Ninguém consegue viver com a crença de que é impotente diante das situações, das adversidades, né, de sua vida. Ninguém consegue viver com a crença de que não é amado pelas pessoas, pelos seus pares amorosos. Ninguém consegue viver com as crenças de que é rejeitado pelas pessoas, né, e até mesmo por pessoas os quais elas amam. Então, entenda uma coisa: crença é uma coisa que é muito delicada. Crença é uma coisa que é muito delicada. E exige uma necessidade de reprogramar as crenças urgente na nossa vida. Porque ao longo de nossa vida, a gente foi uma máquina de produção de crenças. Essa é a verdade. A gente produziu crenças em vários cenários, em várias circunstâncias, em várias situações, a gente produziu crenças. E o problema é exatamente que a gente não fez essa faxina nas crenças, né? Então, basicamente, a gente desenvolveu crenças e permitiu com que essas crenças ficassem lá no nosso inconsciente. Não houve um determinado trabalho, não houve uma determinada gestão da mente para que, de uma certa forma, eu pudesse enfraquecer as crenças limitantes e empoderar as fortalecedoras. Entenda que o processo de reprogramação mental feito eficientemente, ele vai culminar nisso. Ele vai retirar o poder das crenças limitantes e ele vai inserir poder nas crenças fortalecedoras. É só aí que vai, onde o ato de reprogramação da mente ele vai atuar. Então o que eu preciso? Primeira coisa, eu preciso entender, antes de reprogramar as minhas crenças, eu preciso entender que as minhas crenças elas têm uma determinada força de convicção. Eric, o que é uma força de convicção? São vários fatores que corroboram para o empoderamento da sua crença, vamos dizer assim. É um pouco difícil de explicar isso, né? Mas são vários fatores que, de uma certa forma, eles atuam como fatos que empoderam a sua crença, ou seja, que permeia ela de sentido para você, digamos assim. A força de convicção é quando as suas crenças fazem muito sentido para você. Pronto, eu acho que isso ficou perfeito. A força de convicção é quando suas crenças fazem muito sentido para você. À medida que as suas crenças deixam de fazer sentido para você, à medida que você vai criticando essas crenças, à medida que você vai, de uma certa forma, trazendo essas crenças para. Eu gosto de trazer as crenças para a mesa, né? Por que esse termo para a mesa? Porque é quando você coloca elas diante de você, entende? E quando elas estão diante de você, elas podem ser trabalhadas. Então, você primeiro toma o conhecimento das crenças, então você coloca as crenças na mesa e começa a enchê-las de perguntas, a buscar determinados fatos para que você mesmo possa se convencer de que aquela crença não faz sentido. Você aprendeu aqui o processo de crítica resumido. É só isso. Você vai buscar fatos que, de uma certa forma, enfraqueçam, né? Ou seja, eles vão contrapor os fatos que fortalecem a sua crença limitante e vão enfraquecer, né, a sua crença limitante, primeiro eliminando os fatos que as fortalecem. Acabou. Logicamente, só com esse ato, você de uma certa forma já reduz o poder das crenças limitantes e já começa o desenvolvimento da força. Agora, quando você, de uma certa forma, começa a encher, permear as crenças fortalecedoras de fatos, quando você insere fatos na base dela, esses fatos começam a atuar como pilares que vão fortalecer essa crença, ou seja, melhor, eles vão atuar como raízes que vão, de uma certa forma, fortalecer essas crenças, entende? Então, a verdade é que aqui você precisa de fatos que fortaleçam essas crenças para que elas, de uma certa forma, fomentem a sua força. Não há como ter força na vida sem crenças. Você precisa crer em Deus, por exemplo,
você precisa crer que Ele te ama e você precisa crer que Ele está do seu lado a todo momento. São crenças fundamentais para se viver, porque essas crenças principalmente fortalecem a fé. Agora, você também tem que ter crenças de que você é capaz, de que você tem uma identidade forte e bem constituída e de que você é merecedor das coisas que basicamente você tem em sua vida. Entende? Então, você tem que ter uma série de crenças para que você possa viver bem. Se você não desenvolve essas crenças, meu amigo, a vida vai ser bem sofrida. Então, ela é importante a gente trabalhar essas crenças. Essas crenças são primordiais para fazer da vida muito melhor, para fazer da vida uma vida boa, uma vida onde a gente consegue atingir os nossos objetivos, onde a gente consegue viver o melhor que nós temos planejado para ela. E isso faz uma diferença gritante na nossa vida. Então, se você quer reprogramar crença, esse vídeo te deu o caminho. O caminho é você enfraquecer o poder de convicção, ou seja, começar a criticar aqueles fatos que empoderam as crenças limitantes para enfraquecer esses fatos e enfraquecer essas crenças, porque basicamente é como se você estivesse arrancando as raízes. Você está entendendo? Então, você queima esses fatos e enfraquece essas crenças e você, ao mesmo tempo, trabalha as crenças fortalecedoras, empoderando-as e basicamente dando uma série de fatos para que elas possam enriquecer em você. Acabou.